Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A presença de Deus na história humana, ela começa no ato criador, quando Ele cria o homem e a mulher e caminha junto com eles. O homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, vivem a sua vida neste jardim, e a presença de Deus junto do homem lhe dá segurança, lhe dá direção, lhe dá firmeza. Então a história da nossa salvação é uma história da presença de Deus constante no nosso meio. E aí, o que nós precisamos para absorver ou para compreender ou para entender esta presença dele no nosso meio? Uma das coisas que mais Deus pedia ao povo era a fé, acreditar nele. A fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, porque Deus pode existir e eu viver a minha vida do jeito que eu quero, como se Ele não existisse. Isso não é fé. Mas a fé que Ele pede para nós é aquela fé que nos une a Ele, que nos envolve a Ele, que nos torna parte da sua vida, como Ele é parte da nossa vida. Não é algo acessório, nem distante, mas presente também em nós. Se diz na Sagrada Escritura que São José era um homem justo. O que é um homem justo? O homem justo é aquele homem que pratica a justiça, ou que vive a justiça, ou que é justo em si mesmo, no seu modo de viver, no seu modo de ser. E o homem justo é um homem temente a Deus. Temente não é ter medo de Deus, temente é buscar viver de tal forma que não ofenda o seu Criador. Viver segundo os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Tanto que José tinha toda a liberdade de denunciar Nossa Senhora, que estava grávida, e ela ser apedrejada, como era o costume da época fazer, porque era uma infidelidade muito grande. Mas ele, como era um homem justo, não a denunciou, mas pensou em abandoná-la, como quem silencia dentro de si
para ouvir o que Deus tem a dizer, coisa que falta nos dias de hoje, nós pararmos diante das dificuldades, diante dos problemas e escutar a Deus. O que Deus pensa disso? Deus que é santo, que é justo, como que Ele agiria nessa situação? E é nesse parar de José, nesse pensar em dar um sumiço nele, né? Para não complicar a vida de Nossa Senhora, é que entra a ação de Deus. Revela a ele o mistério. Porque quando ele soube que ela estava grávida, soube que o anjo havia visitado e que ela ia conceber e tudo mais. E aí o anjo aparece para dizer para ele: não tenhas medo de receber ela como tua esposa, porque o que nela aconteceu é obra do Espírito Santo, não é obra de um outro homem. Então você não está sendo traído, José. Mas o que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. E o anjo vai dizer a José, quem é esse menino? E é José quem vai dar o nome para ele de Jesus. Olha a missão que Deus deu para José, de cuidar da Virgem Maria e cuidar de Jesus. E porque José era esse homem justo, temente a Deus, e também porque José era da tribo de Davi. E Davi foi o rei por excelência de Israel, que foi segundo o coração de Deus. Davi pecou, errou bastante, mas Davi fez muita penitência. Davi se humilhou muitas vezes, que é o nosso dia a dia, né, de caminhada também, de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de comportamento, de pagar muitas vezes, vou dizer assim, né, de sofrer as consequências do próprio mal que nós causamos. Davi também sofreu isso, mas ele foi um rei que buscou o coração de Deus e que experimentou a misericórdia de Deus. E para que Jesus tivesse essa descendência, não a descendência física de Davi, mas a descendência espiritual, porque Davi se dirigia por Deus. É Deus que conduzia o povo de Israel. Então o rei que Deus vai suceder depois de Davi é um rei que durará para sempre, é um rei eterno. E o seu reino não terá fim. E ele será justo, ele será chamado, né, o meu amado, o meu querido. Este é o meu filho muito amado, muito querido. Deus vai dizer nas aparições, nos momentos em que Jesus com seus discípulos, sobretudo no monte onde ele se transfigura: este é meu filho muito amado, escutai-o. Então olha, José não escreveu nenhum livro, José não fez obras incríveis, José se sabe muito pouco, não se escreveram muito pouco de José, apenas dizer que ele era um homem justo, não tem uma palavra de José na Sagrada Escritura. E olha que a importância que ele tem nos acontecimentos salvíficos de toda a humanidade. E assim ele cuidou de Maria e de seu filho José, de seu filho Jesus, né? A mãe e o menino, até quando os evangelistas vão falar, e José pegou a mãe e o menino, porque não falava, José pegou o seu filho Jesus, não, José pegou a mãe e o menino e fugiram para o Egito. Ele adotou o Filho de Deus, ele adotou o Messias para si, e cuidou dele como pai, um pai terreno, e o Pai do céu também cuidava, porque ele veio de Deus, não veio da humanidade, não veio da fragilidade humana. Então estamos diante de um belo mistério, para a gente, como se diz, não tentar entender, mas para a gente, pela fé, acolher esse mistério. Deus pode fazer muito mais. O anjo, quando disse para a Virgem Maria, quando ela anunciou que Isabel estava com 6 meses, ela falou assim: para Deus nada é impossível.
Então José, entendendo o que era a vontade de Deus, que era o querer de Deus, prontamente se pôs a serviço. Essa imagem de homem que nós precisamos, do homem que é temente a Deus, do homem que é justo, que busca fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, e a sua casa será abençoada, os seus filhos estarão seguros, a sua esposa será feliz e realizada. Por isso que hoje se cumprimentam os homens pelo dia de São José, né? Já que cumprimentamos as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? O dia de São José se tornou também o dia de se saudar os homens, já que não tem um dia para os homens, né? E se a gente for beber bem, todos os dias é dos homens e das mulheres, né? Não sei por que tem um dia só para eles, né? Mas, enfim, é uma forma de nós festejarmos, de nós valorizarmos, mas essa valorização não é só nesse dia, é todos os dias. Todos os dias nós estamos na presença de Deus e todos os dias nós damos respostas para Ele. E o homem, como o primeiro criado, e dado a responsabilidade de cuidar do jardim e de toda a criação, que depois dele vem a mulher, que não é inferior, mas que é auxiliar dele, que está no mesmo plano dele, na mesma missão dele, daí submissão, quer dizer, mesma missão do homem, a mulher está junto com ele. Então não existe degraus, não existe quem é o mais poderoso, não existe igualdade, uma só carne, essa unidade bonita e profunda, que muitos não querem, ou acham impossível, mas para Deus nada é impossível. E se nós tememos a Ele, e se nós cremos nele, a primeira leitura justamente vai falar a segunda leitura vai falar justamente da fé de Abraão, porque Abraão acreditou em Deus sem ver nada, sem saber de nada, simplesmente ele dava o passo conforme Deus ia dizendo para ele. Uma vida de obediência a Deus, de deixar-se conduzir por Ele. José fez exatamente isso, a Virgem Maria fez exatamente isso, e nós somos convidados também a viver desta mesma maneira. E São José nos aponta um caminho. Ele é o último dos patriarcas, porque os patriarcas eles recebiam as mensagens de Deus pelo sonho. Jacó, o sonho de Jacó, né, daquela escada que subiu ao céu, e tantos outros. Ele é o último que recebe as mensagens de Deus pelo sonho. Por isso que tem aquela imagenzinha de São José deitado, né? Ele é o homem que sonha com Deus, né? Ou Deus lhe revela no sonho. Deus fala com ele dormindo. Como seria bom, né, se nós antes de dormirmos fizermos as pazes com Deus, né, pedir perdão dos nossos pecados e deitar com o coração seguro entregue nas mãos deles e dizer: Senhor, guarde-me enquanto estou dormindo, né? Vele por mim, cuida de mim, né? Me dê o vosso entendimento, a vossa sabedoria, e se dignar-me, se eu for digno, né, que o Senhor fale também por sonhos comigo. Por que não? Não vi nada escrito que é proibido, né, Deus se manifestar no sonho para nós, de dar-nos, né, o entendimento das coisas, a compreensão das coisas. É uma atitude pessoal de cada um. E São José vem justamente nos ensinar isso. Sermos pessoas justas, na justiça de Deus, não na justiça dos homens, e não na minha justiça, mas na justiça de Deus, que é uma justiça que salva, que é uma justiça que liberta a pessoa, não é uma justiça que aprisiona, que lhe tira, que lhe rouba a liberdade, não, ao contrário, é uma justiça que dá liberdade, que dá vida. Nós só nos privamos daquilo que é mal, daquilo que nos divide, daquilo que nos tira da comunhão. Isso nós dizemos não. Mas para Deus sempre é sim.
em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida. E São José hoje imprima no coração de cada um de nós a revelação desse mistério do Verbo que se fez carne. Ele com Maria foram os primeiros a contemplar o Verbo de Deus feito carne. Naquela gruta, eles, os animais, ninguém sabia, não tinha televisão filmando lá, né, o nascimento de Jesus, como hoje se faz, né? Não tinha nenhum repórter lá, né, aquela filha de repórter lá esperando José e Maria sair na boca da gruta para dizer para todo mundo. E os anjos foram dizer para os pastores que aguardavam a vinda do Messias e que foram lá e ficaram, né, abismados com a beleza daquela criança, com a beleza do lugar, né, com a notícia que o anjo lhes deu. E vieram 3 de fora, bem longínquo, procurando o rei de Israel, e encontraram ele lá na humildade de uma gruta, não na beleza e na riqueza de um palácio, mas na simplicidade, mais simples de tudo, eu poderia dizer até do homem das cavernas, né? Porque se ele estava numa gruta ali, num lugar, geralmente lá eles faziam, né, a gruta mais ao fundo da casa, onde punham os animais para proteger do frio, do lobo e de todos os outros que podiam atacar os animais. Então veja como Deus se revela de forma tão simples, tão humilde. E José e Maria contemplam esse mistério. Nós temos a Eucaristia todos os dias, e todos os dias nós contemplamos esse mistério. Nós celebramos a nossa salvação, nós celebramos a nossa libertação, nós celebramos a vida que ressurge, porque o Cristo padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo em abundância sobre a igreja. Nós não vivemos mais um tempo de morte, mas um tempo de vida, onde nós somos convidados a renascer, a reviver de novo, a sermos como São José. Senhor Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pensa para mim, para a minha vida, para a minha família? Sabe, aprender com Ele isso. Ele é chamado o pai da igreja, né? O pai protetor da igreja. O meu bispo gostava muito de São José, ele falava assim que São José o ajudava em todas as necessidades da diocese. Era só ele pedir para São José, que São José auxiliava nas suas necessidades. Porque ele é um pai, o pai provedor, ele sabe que a família precisa, ele sabe que os filhos precisam, então ele está sempre ajudando em suas necessidades. Assim como Deus é, José é. Porque ele copia a Deus. Ele reflete em si mesmo o próprio Deus. Por isso que ele foi cuidar desse menino tão especial para nós, que é Jesus. A Virgem Maria tem também a sua parte nisso tudo. Mas hoje estamos olhando para esse José, para esse homem que dá a nós uma identidade, que dá a nós uma referência. Crer em Deus não é só acreditar que Ele existe. Crer em Deus significa andar em comunhão com Ele, andar em intimidade com Ele, buscá-lo, desejá-lo, para que a nossa vida corresponda àquele bem pelo qual Deus nos criou. O princípio pelo qual Deus nos criou está dentro de nós, e somos nós que devemos fazer com que estes princípios, pelo qual Deus nos criou, vivenciamos ele cada dia da nossa vida, com todas as dificuldades que nós temos humanas, mas que não seja uma dificuldade espiritual. Pela fé, Abraão viu cumprir as promessas de Deus. E é pela fé nossa, pela aceitação nossa do que Jesus hoje nos fala, do que Deus hoje nos ensina, é que nós vamos ter essa vida em abundância, essa vida em plenitude.
que é uma vida muito mais que esta vida. Só o Espírito pode dar a nós um sentido mais profundo da vida e mais valoroso da vida, para que nós o vivamos bem. Agradecemos a São José por tanto auxílio que ele tem dado à igreja que caminha nesse mundo. Ele, junto com a Virgem Maria e com todos os santos. Peço a São José hoje que abençoe cada pai de família, cada homem, para que seja homem de verdade, para que assuma a sua função de homem. Como você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homens, assumam que vocês são homens. E não se deixe levar pelo espírito da dúvida e da incerteza. Mas seja um homem de verdade. Tão masculino quanto Deus te criou. Como a mulher deve ser tão feminina como Deus a criou. Mas chega de briga um com o outro. Chega de divisão, porque quem faz estas coisas, ou quem dá ouvido a estas coisas, sofre muito mais, porque é quebrado, é falido, e para não dizer uma palavra muito mais grande, mais pesada, é completamente perdido, sem identidade e sem rumo na sua vida. Deus não criou nós, homens e mulheres, sem rumo nessa vida, sem identidade. Nós temos uma identidade. Por isso São José hoje vem justamente nos alertar, nós homens, da função que nós temos. Eu tenho essa função de ser São José também, porque eu cuido do quê? Das coisas de Deus. Eu cuido do sagrado. A minha vida é do altar, é do anúncio da palavra. Rezem pelos sacerdotes também, para que sejam homens segundo o coração de Deus, para que sejam homens temente a Deus, para que sejam homens que realmente, nessa comunhão profunda com Deus, possa dar o alimento que cada um necessita na hora que precisa. Quantos estão famintos de Deus, de conhecimento das coisas de Deus? Quantos precisam disso? E José tem que ser esse provedor, que não deixa faltar o necessário para que os filhos de Deus cresçam. Que Ele abençoe a cada um de nós e todas as nossas famílias e toda a nossa igreja. Amém.